Olá, meus amigos, vamos ao estudo da lição de quarta-feira, a lição de número 4 desta semana, hoje dia 20/1. Vamos então falar sobre se Deus é por nós, ou o subtítulo, se tememos a Deus, não há o que temer. Quando temos que enfrentar algo fora do nosso controle, dependemos de uma força muito maior, além de nós. Pense numa doença, pense numa possessão, pense numa situação que você não controla, como por exemplo uma catástrofe. Nós dependemos de uma força maior. Essa força é o nosso Deus, Criador e mantenedor da nossa vida. Através dele nós enfrentamos o medo e a dificuldade e temos temor, respeito, reverência. Eu tenho visto alguns irmãos que estão passando mensagem pelo Facebook dizendo que venceram a Covid. Um deles apareceu no sofá, assentado. Nosso irmão Antônio louva a Deus pela sua cura e, logicamente, nos momentos que ele esteve ali com oxigênio dentro do hospital, o medo tomou conta, mas a confiança em Deus foi maior. O temor a Deus significa que você não tem medo de Deus, mas você tem reverência, você tem amor por Ele. E esse temor significa que você está ligado a Ele de uma forma espiritual. A palavra de Deus nos fala que todo aquele que teme a Deus vence o mundo. Não sofrerá mal algum. Logicamente que sabemos que estamos no mundo de risco. Os discípulos padeceram muitas dificuldades. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas teremos sempre o livramento divino para nos auxiliar nessas aflições. Eu me lembro de um pastor que ele ficava trabalhando com expulsão de demônios. E o demônio disse, você não vai longe. Vocês já viram um carro capotar na subida? Pois o demônio fez o carro dele capotar na subida. Ele disse depois que se apegou muito mais com Deus porque sua luta era muito grande. Logicamente que quando falamos que aquele que teme a Deus não teme mal algum, não estamos debochando do mal, mas estamos nos tornando precavidos e nos preparando cada vez mais. Aliás, sabemos que nesse mundo nós corremos muitos riscos. Você sai na rua, você está, assim, logicamente, ligado a riscos. Por isso é importante ter consciência de que a presença de Deus na vida nos livra do mal. O Pai Nosso nos diz, livra-nos de todo mal, de todo mal. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:28, diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Sagrada Escritura nos ensina e nos surpreende com suas promessas maravilhosas. Nós, hoje, vivemos no mundo natural e somos reféns das leis naturais. E essas leis, muitas vezes, nos prejudicam. Sabemos disso. Deus não faz, assim, nada para nos prejudicar, só para nos ajudar. Mas o ser humano mexe com a natureza. E essa natureza, muitas vezes, tem reações que acabam, então, trazendo tragédias e desconforto, riscos para as pessoas, tá? O bem que nós fazemos atinge toda a comunidade, como o mal também atinge a comunidade. Por isso, estar na presença de Deus, fazer a sua vontade, significa uma garantia de que o temor a Ele é muito mais do que um medo. É amor, é reverência, é respeito a esse Deus glorioso. Ellen White escreveu no livro Desejar Todas as Nações, na página 336, o seguinte, seja em terra ou em mar, se temos no coração o Salvador, nada há o que temer. A fé viva no Redentor serena o mar da vida e Ele nos guardará do perigo pela maneira que sabe ser melhor. Gloriosas palavras. Quando você coloca a sua vida nas mãos do Salvador, nada há o que temer. Pergunta 7 da lição de quarta-feira, como podemos explicar melhor o que significa temer a Deus? Quando lemos Mateus 22:37. Mateus 22:37 diz assim, respondeu-lhe Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O que significa então temer a Deus à luz dessa passagem? Temer a Deus, algumas pessoas podem pensar que é medo, mas o Senhor Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Como conjugar temer e amar? Temer a Deus à luz do mandamento significa amar Deus de todo o coração. Isto é temer a Deus. Significa respeitá-lo, honrá-lo, dar-lhe preferência acima de tudo. O temor a Deus dentro do conceito do amor significa reconhecê-lo como supremo em nossa vida e no universo.
Se tememos a Deus, podemos comparar essa atitude a um filho que ama o pai e o respeita. Ele teme porque respeita, mas ama também. Neste caso, como nosso Deus, significa fazer a sua vontade, de forma a receber dele as suas graças. E fazer a sua vontade transbordando de satisfação. Quando eu era menino, eu era muito desobediente ao meu pai. Eu tomei algumas surras, mas eu nunca esqueci que meu pai me amava. E realmente ele me abraçava muitas vezes e dizia, meu filho. E isso trazia para mim um conforto muito grande. Às vezes Deus tem que nos disciplinar em algumas situações. Pergunta número 8. Como podemos harmonizar o amor e o temor a Deus com o que João escreveu em 1 João 4,18 sobre o medo e o temor? Olha o texto. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. João foi chamado discípulo do amor. Era o filho do trovão. Era um homem explosivo, mas aprendeu o amor com Jesus Cristo. Então, como podemos harmonizar o amor e o temor de acordo com essa passagem? A resposta, o temor que devemos ter da pessoa de Deus não entra em choque com o que João escreveu. Porque esse tipo de temor, temei a Deus, é gerado pelo amor e não pelo medo. Pelo amor, respeitamos, reconhecemos, aceitamos e obedecemos. Uma senhora era casada com um homem muito cruel. Esse homem dava-lhe tarefas e cobrava as tarefas. Ela vivia num verdadeiro inferno. Eu era um homem muito rude, muito temperamental. Um dia, discutindo no trânsito, ele teve um ataque cardíaco. Acabou morrendo, tão nervoso que ele era. Essa senhora, depois de uns 3 anos, contraiu um novo matrimônio. E agora fazia as tarefas de uma forma diferente. Eram as mesmas tarefas, mas ela fazia agora por amor, não pela crueldade do companheiro. Ela se espantou e disse, não acredito, eu estou fazendo tudo que eu fazia antes, mas com satisfação, porque agora o amor sobressaía. Em muitas situações, podemos dizer que conhecemos pessoas que têm, por exemplo, autoridade, que têm poder. E se nós somos amigos dessa pessoa, temos amizade e amor, nós ficamos à vontade na presença dessa pessoa. O respeito existirá com liberdade no relacionamento. Com Deus, sabemos que sua santidade e o temor que devemos ter, respeito, reverência, gera liberdade em sua presença. Porque o temor, na forma de respeito e reconhecimento, nos leva a andarmos em seus preceitos por amor. Isso nos deixa à vontade diante do Senhor, que se agrada da nossa conduta. É só olhar para os patriarcas. Abraão, o jeito que ele andava com Deus, Davi, Jacó, eram pessoas falhas, tinham os seus defeitos, mas se sentiam à vontade diante de Deus. Muitas vezes a gente tem que se sentir à vontade nos braços de Deus. Andando pelas praias do Mar Morto, um dia, andando assim na beirada, um homem apreciando a paisagem, escorregou e caiu dentro do mar. Ele ficou desesperado, nadou desesperadamente para tentar se salvar. Ficou em pânico. De repente, suas forças acabaram e ele percebeu que ao relaxar, ele disse, já que tenho que morrer, deixa eu morrer. Então se largou e percebeu que não afundava, porque a salinidade do Mar Morto é muito grande. É um teor de sal muito grande e impede que a pessoa afunde. E ele descobriu que ao relaxar, ele não morria, ele estava salvo ali. E nadou tranquilamente para a praia, para um lugar que dava pé e saiu dali. Os braços de Deus nos amparam se simplesmente nos abandonarmos em seus braços. Deixarmos nossos temores de lado. Vamos deixar que Deus nos ajude. Vamos deixar Deus ser Deus em nossa vida. Deus é todas as nações, página 336. Ellen White escreveu, seja em terra ou no mar. Se temos no coração o Salvador, não existe nada o que temer. A fé viva no Redentor serena o mar da vida e nos guardará do perigo. O que mais causa temor no inimigo, sabe o que é? É o nosso temor a Deus. Porque Deus nos salvou. Então nós amamos a Deus e nós o tememos, temos respeito por sua santidade. Fazemos por obediência, porque reconhecemos nossa pequenez diante de sua grandiosidade. O amor com temor permite que Deus nos salve, que Ele assuma o controle e conduza a nossa vida para a salvação eterna. Era isso que Isaías queria que o rei Acás entendesse. Primeiro, o poder do nome Emanuel, mostrou para ele. E agora mostrando que se você teme a Deus, não há o que temer. O rei Acás não temia a Deus. Talvez ele tivesse medo de Deus, quando ele disse, não porei o Senhor à prova. Precisamos deixar Deus nos salvar. Muitas vezes nós tentamos por nossas próprias forças e acabamos perecendo. Numa caravana de ciganos que desciam a montanha, eles não sabiam, havia chovido e o rio havia perdido a ponte. E quando as carroças desciam em grande velocidade, uma a uma, iam caindo dentro do rio caudaloso.
A cena se focalizou um rapaz tentando salvar a mãe. E ele lutava, e a mãe agarrando nele, desesperada. E ele gritando, mãe, mãe, para, deixa eu salvar a senhora. Mas a mãe, no desespero da morte, agarrou o filho, e os dois aí iam acabar morrendo. E ele não teve outro jeito, senão largar a mãe. Foi levada pela correnteza. Quando os corpos foram encontrados, havia ali 28 corpos enfileirados. O rapaz, ajoelhado, chorava ao lado do corpo da mãe, dizendo, mãe, eu queria salvá-la, por que a senhora não deixou? O desespero dela provocou a morte dela. Quando nós nos desesperamos e nos debatemos, nós afastamos Deus da possibilidade de nos salvar. Por isso, lembre-se, entregue-se a Deus nessa quarta-feira, porque quem teme a Deus não teme nada. Que Ele te abençoe neste dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vossa vida. Eu oro a Deus, Senhor Pai, abençoa esta vida que está assistindo esta lição. Põe tua mão sobre a vida dessa pessoa. Livra do mal. Se estiver passando alguma dificuldade, que o teu poder possa libertá-la pelo poder do Espírito Santo. Possamos ter amor e temor ao Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia feliz, em nome de Jesus. Deus abençoe você.